Olá, me chamo Keila, graduanda da Universidade de Vassouras, cursando terceiro período de Pedagogia. Agora também vou estar chamando minha colega Rita Maia para estar se apresentando um pouco para vocês. Olá, como já foi apresentada, meu nome é Rita Maia, graduanda também da Universidade de Vassouras, também cursando terceiro período de Pedagogia. E hoje viemos apresentar para vocês um videozinho falando sobre antropologia na educação. Esse vídeo vai falar sobre conceitos, contribuições que a antropologia trouxe na área de educação, como surgiu a antropologia, tá? Quando ela se tornou ciência, tá? Então, bastante bases sobre a antropologia nesse vídeo. Que tal? Vamos viajar com a gente? Bora? Vamos começar a falar um pouco sobre a antropologia da educação, começando pelo conceito. Afinal, o que vem ser a antropologia? A antropologia é uma ciência que tem como objeto de estudo o ser humano e todas as suas dimensões. Isso quer dizer que esta ciência se dedica a estudar as diversas particularidades da vida social, as diferentes culturas e também as formas de construir. O nome antropologia já diz, antropos mais logia, nada mais é que o estudo da humanidade. Dentro desse contexto, podemos dizer que a antropologia possui alguns tipos: física, biológica ou cultural. A antropologia física ou biológica dedica a pesquisa na formação do ser humano em seu aspecto. O antropólogo, junto à biologia, determina quais fatores levarão o ser humano a desenvolver determinados atributos físicos em sociedades específicas. Já a antropologia cultural se dedica à pesquisa com as culturas de diferentes sociedades. Exemplo, estudar grupos indígenas. O antropólogo vai buscar entender hábitos e costumes e entre outros aspectos. Mas será que o antropólogo usa algum tipo de método? Sim, ele usa o método etnografia. O antropólogo coleta dados, faz uma pesquisa que estuda pessoas a partir de uma análise profunda sobre o comportamento, as crenças, os costumes e outras características da comunidade. Mais à frente, iremos aprofundar mais sobre o método da etnografia. Agora iremos aprender um pouco sobre a historicidade da antropologia, a história da antropologia. Para compreender a contribuição da antropologia na educação, há uma necessidade de entender a antropologia como ciência. Antes de ser ciência, foi construído o pensamento antropológico. Com isso, o primeiro fato a se pensar seria sobre as grandes navegações. Por exemplo, ao escrever uma carta para o rei Portugal, observa-se a descrição sobre os indígenas que já aqui habitavam. Descrevia minuciosamente a organização social, costumes, sua alimentação, a forma que os povos indígenas se relacionavam com os visitantes. Dessa maneira, surge o pensamento antropológico, onde podemos conceituar que seu surgimento nasceu através do estranhamento entre povos, etnias, culturas, rituais e a forma que se relacionava com o outro e o mundo. Através desse pensamento surgem as ramificações. Aprofundando mais sobre a parte histórica, vamos falar um pouco mais sobre as ramificações e atribuições da antropologia. Por ser um processo histórico, necessitamos compreender as ramificações da antropologia, enquanto ciências que deram origem ao que hoje conhecemos como ciência da humanidade. Em 1830 começou o evolucionismo social, influenciado pelas ideias da biologia evolucionista, tem como principal nome Herbert Spencer. Para ele, as sociedades passariam pelos mesmos estágios até que se alcançasse a civilização, sendo esse um processo unilinear. E em 1895 começaram a Escola Sociológica Francesa, que foi fundada por Emile Durkheim no final do século XIX. Deu base teórica para que seu sobrinho, Marcel, desse continuidade às suas ideias e aprofundasse a abordagem de estudo. Marcel então estudou a reciprocidade e a troca de objetivo entre pessoas ou grupos sociais,
Tais trocas perpassam fenômenos jurídicos, econômicos, religiosos, estéticos e mesmo morfológicos. Já em 1914, entrou o funcionalismo, que é o pai da antropologia britânica. Bronilaw desenvolveu uma análise por meio de um funcionalismo e afirmava que todas as partes de uma cultura local desempenham um papel de funcionamento. Assim, Bronilaw, juntamente com o pesquisador Radcliffe Brown, rompem definitivamente com os fundamentos tradicionais da antropologia e adotam uma orientação sincrônica do estudo na sociedade de maneira científica. Em 1908, vem o estruturalismo. Renomado antropólogo Claude Lévi-Strauss buscava analisar as estruturas da mente humana, a fim de evidenciar as estruturas da sociedade como relações constantes. Um de seus estudos, as estruturas elementares do parentesco, investigou as classificações definidas pelos membros de um grupo em relação ao sistema de parentesco e aliança da sociedade, permeando questões que perpassariam das sociedades primitivas até sociedades ditas contemporâneas. Em 1938, vem o culturalismo norte-americano, que Franz Boas se opôs aos métodos dedutivistas das análises comparativas e defendeu o método da indução empírica. Ele analisou os costumes semelhantes entre tribos vizinhas para traçar paralelos considerando o contexto social na perspectiva histórica e geográfica. Logo, Boas preferiu elucidar o conceito da cultura de modo plural, holístico, integrado, de acordo com regiões culturais determinadas, para só então estabelecer leis gerais e generalizações teóricas. Entender um pouco sobre as ramificações, iremos entender e compreender também a antropologia das últimas décadas. A antropologia vem se firmando como uma disciplina científica difundida nas principais universidades existentes, tanto como no curso de graduação, como também na matéria introdutória a ser cursada nas diferentes áreas do conhecimento. Visando esse contexto, podemos citar alguns influenciadores que contribuem: Clifford Geertz, James Clifford e Marcus George. Em 1973, Clifford Geertz publica a Interpretação das Culturas, fundando a antropologia interpretativa nos Estados Unidos, baseado no paradigma hermenêutico. Clifford então se filiou às ideias de Evan Pritchard, que se referia ao questionamento da antropologia como ciência e na proposição de um caráter mais interpretativo para a disciplina, aproximando-a de outras matérias no âmbito da ciência humana. Para ele, a cultura não era mais gramática a ser desvendada, e sim uma língua a ser traduzida a partir da cultura do antropólogo para os membros de outras culturas. O próximo a ser citado é James Clifford, que no final do século XX, o antropólogo norte-americano publica a experiência etnográfica, a fim de pensar sobre a autoridade da produção etnográfica e as possibilidades da escritura do outro. Com isso, aproxima a literatura da antropologia e aposta na ideia de que a etnografia são verdades parciais, afastando-se da noção totalizante que algumas ramificações da antropologia pretendiam dar para a etnografia realizada. E, por fim, Marcus George, que escreve juntamente com Clifford a Escritura da Cultura, em 1986, para evidenciar a relação entre a antropologia e o colonialismo, questionando sobre as dimensões políticas e poéticas da etnografia. E, por fim, iremos entender sobre a antropologia mais educação. A antropologia torna-se ciência e contribui muito para os docentes da sala de aula, pois através dessa disciplina podemos orientar nosso corpo discente a compreender as diversas culturas. Vejamos algumas contribuições: revitalização das práticas e saberes. 2. Revitalização do saber formal. 3. Respeito à diversidade sociocultural no âmbito escolar. 4. Reconhecimento e incorporação de saberes não formais na escola. 5. Compreender e superar estigmas e preconceitos na escola. Portanto, pessoal, a antropologia, juntamente com as outras disciplinas pedagógicas, possui uma grande relevância
pois se torna uma ciência que visa observar a evolução humana e, para nós docentes, nos norteia como mediar nos alunos a serem cidadãos como mais valores e humanos. Então, gente, por hoje foi isso. Foi esse vídeo de várias explicações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos. Até logo.